O videocast comemorativo IC 25 anos de hoje é com a coordenadora da área trabalhista, Maria Carolina Cavicchia. Muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. E passo aqui a primeira pergunta para minha parceira, a advogada Ana Carolina Roger. Carol, obrigada por ter aceito o nosso convite, tá aqui com a gente, e a gente quer que você fale um pouquinho sobre o tempo que você atua na área trabalhista e que tá aqui no escritório. Já faz bastante tempo. Eu consegui um estágio na área trabalhista em 1999. E desde então, né, eu tô na área. Em 2000, no final do ano de 2000, eu fui efetivada nesse primeiro escritório que eu trabalhei. E desde então segui na área trabalhista. E já no Isik Chebab são 11 anos. Completei agora em setembro 11 anos aqui na casa. Bastante tempo. Sim. E Carol, conta pra gente assim, qual que é o tamanho aí da equipe da área trabalhista que você faz essa gestão e como que é essa dinâmica de estar coordenando, né, uma equipe híbrida que tá aqui, que tá em casa. Conta pra gente como é esse desafio. É um desafio mesmo. Hoje nós somos em 24 advogados, contando comigo, e são 5 estagiários. Esses 24 advogados, hoje nós estamos todos em home office, mas independente, a gente tem advogado em São Paulo, em São José dos Campos, em Ribeirão Preto, em Aracaju. Então, esse desafio de coordenar a distância sempre existiu. É lógico que hoje ele é mais intensificado. A área trabalhista ela é dividida em células. Essas células elas foram criadas de acordo com o segmento de negócio dos clientes. Então, por exemplo, a gente tem uma célula de transporte, uma célula de energia, uma célula de telecomunicações. Cada uma dessas células ela é liderada por uma advogada líder. E a nossa comunicação hoje é muito intensa, tanto por Skype como por Teams. Eu e as advogadas líderes nos encontramos uma vez por semana. Eu tenho reuniões individuais com cada uma delas. E elas têm reuniões diárias com a equipe. A gente trabalha desde o começo do ano aqui no escritório com o Scrum, que é uma ferramenta ágil de gerenciamento das equipes. Então, as advogadas líderes e as suas respectivas equipes têm reuniões semanais para fazer um gerenciamento, uma previsão do trabalho da próxima semana. E diariamente elas têm reuniões rápidas de 10 minutos com as equipes para ajustar o que ficou pendente ou alguma coisa alguém que teve algum problema e precisou de alguma readequação. Então a nossa comunicação, mesmo à distância, é muito intensa. Nossa. E Carol, conta um pouquinho pra gente quais foram as mudanças nas leis mais significativas no direito do trabalho nesses últimos anos, assim. O que você tem sentido que está acontecendo? Eu acho que a mais significativa talvez tenha sido a reforma trabalhista em 2017, porque alterou muitos dispositivos da CLT, tanto revogou como revogou assuntos e trouxe questões novas para o direito do trabalho. O período da pandemia também foi muito intenso para a área trabalhista, porque foram inúmeras as medidas provisórias, as leis que visavam a manutenção do emprego, né? Então a área trabalhista teve um impacto grande, a gente teve um aumento de demanda importante nesse período. E ultimamente o que a gente tem percebido, né, de mais impacto tem sido as decisões do STF. As últimas foram bem polêmicas, inclusive, né? A questão da volta, não da volta, mas da possibilidade de cobrança da contribuição assistencial para advogar, para sindicalizar, empregados sindicalizados ou não. A questão... O domingo. Isso. A questão também da lei dos motoristas, que foi uma decisão de bastante impacto para o setor. Então, eu acho que hoje em dia o que a gente tem mais enfrentado de surpresas vem vindo através do STF. Sim. O domingo, na verdade, as trabalhadoras mulheres, sim, né? Tem que ter um domingo a cada 15 dias. A cada 15 dias.
Carol, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa alteração na questão aí da lei dos motoristas. Explica um pouquinho o que foi isso. Ela foi uma decisão... o que a gente percebe é que ainda, tanto o meio jurídico como o setor de transporte, economia, indústria, ainda está todo mundo sem saber de direito o que vai acontecer, aguardando os próximos passos, porque a decisão que o STF deu no julgamento da ADI 5322 declarou inconstitucional várias disposições do artigo 235C da CLT. Então, acabou retirando do cenário jurídico o tempo de espera, a possibilidade de fracionamento do intervalo interjornada, de poder ser cumprido parte um dia e o restante em outro, a possibilidade que os motoristas, né, que as empresas tinham de programar viagens dos motoristas para que elas fossem teoricamente mais curtas e que eles pudessem gozar o intervalo intersemanal quando voltassem para a base, voltassem para sua residência, que havia essa possibilidade de acumular esse intervalo, esse descanso, para quando voltasse. Então, todas essas questões hoje não são mais permitidas por essa decisão do STF. E o impacto disso, principalmente no setor de transporte rodoviário, é muito grande, porque todo mundo sabe que os motoristas ficam muito tempo aguardando carga e descarga da mercadoria. Às vezes o trecho de viagem é curto, mas o período que ele permanece num pátio aguardando para carregar ou descarregar a mercadoria é muito superior. Tem situações de 8 horas de espera, 10 horas de espera. E até então as empresas pagar esse tempo não era considerado como tempo à disposição, ele não era considerado na jornada do trabalho, e era pago de forma indenizatória, à base de 30% da hora, mas de maneira indenizatória. E hoje em dia isso não vai ser mais possível. Então todo esse período que o empregado, que o motorista permaneça aguardando carga ou descarga, ou que esteja numa fila de fiscalização para passar numa balança, alguma coisa assim, vai ser considerado hora extra. Então, imagina o impacto que isso vai ter. Causar. Até para a manutenção dos empregos, eu acredito que isso vai ter um reflexo. Custo final, né? Exatamente, também, né? Eu acho que depois o valor do frete que vai aumentar, a mercadoria que vai ter que se adequar a esse valor, vai ter que ter um aumento. Então, lá na ponta, eu acho que o consumidor final, vai acabar sofrendo também. Certo. Então, o que se espera, na verdade... A gente tem hoje 2 ou 3 embargos, se não me engano, de declaração no STF, postulando exatamente isso, a modulação desse julgamento, a partir de quando ele vai ser válido. Primeiro, para garantir a segurança jurídica, né, das questões pretéritas, como vai ficar aquilo que já aconteceu antes do julgamento, antes de julho de 2023. E se as empresas vão ter um tempo para se adaptar, a própria malha rodoviária não tem condições de absorver todo o fluxo, né, de motorista, de transporte, não tem lugar de descanso, é tudo muito complexo, vai muito além do simples fato do tempo gasto ou não. Eu estou falando do tempo de espera porque para a gente aqui também é o mais impactante. Posso tirar uma dúvida? Pois não. Por exemplo, ele, pelo que eu entendi, ele tem que fazer o descanso dele ele não pode acumular esse descanso e fazer na volta, tem que fazer durante a viagem. Então essa questão isso é um pouco complicado, porque daí ele tem que ter um lugar. Exatamente. O tempo da viagem tem que ser programado para mais tempo, então vai ter uma demora maior na entrega ou no carregamento, de repente as empresas vão ter que ter mais motoristas para poder encurtar esse período de viagem, uma série de situações que infelizmente eu acho que é difícil a gente fazer críticas, né, uma decisão do STF, mas eu acho que faltou um pouco se não de bom senso, de mais cuidado, que um setor
né, o setor rodoviário e gera um impacto muito grande, né? Não é a simples decisão em si, porque ela traz desdobramentos que são assim muito preocupantes para todos os lados. Né? Para a sociedade, não é só para aquele segmento, é verdade. Sim, até a gente falando um pouquinho dessa questão também da decisão do STF em relação ao domingo, eu tô bem atenta a isso, porque também sou advogada empresária e agora tendo que conceder mais um domingo ao mês para as empregadas mulheres, tá muito difícil, entendeu? Porque realmente eu tenho uma equipe que a maioria é mulheres. E aí também tenho rapazes, e os rapazes também se sentindo preteridos, e é difícil de você lidar com tudo isso, né? Então, realmente... É aquilo que infelizmente acontece, né? No papel, todas as situações são possíveis, são pensadas, né? Mas quando vem pro dia a dia... os impactos que geram tudo isso. O empregador é que sofre. Com certeza. Para ter jogo de cintura. E muitas vezes até o empregado. Sim. Né? Porque é que nem as mulheres já são alvo de tantas questões. Discriminações, né? Por N situações. E aí, mais uma dessa aqui. Aí o empregador vai falar, bom, eu prefiro contratar. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente é o que vai acontecer. Eu vou contratar homens. Porque você já tem a licença gestante, uma mulher que pode ficar, pode vir a ficar grávida. E agora essa questão também. Eu tô enfrentando uma lá na minha empresa que, olha, eu não quero um domingo a mais. Porque elas já estão com medo do que pode vir a acontecer. Então é preocupante, né? Difícil. Então, Carol, e quais são os passos que o empresário deve seguir ao enfrentar uma ação trabalhista? Assim, quais são as recomendações, né? Você aí à frente do escritório, para essa questão preventiva mesmo, né? Do que o empresário ou a própria empresa, o que ela deve fazer para evitar demandas, ou até mesmo no momento que surgir, o que deve ser feito? Pensando em evitar demandas, é importante que a empresa tenha um departamento pessoal, um RH bem forte, bem estruturado, com pessoas com bastante experiência, porque o que a gente vê na prática é que isso não acontece. Para que esteja, né, para que possam atuar preventivamente, seja com procedimentos bem definidos para contratação, para dispensa, para questões de saúde, pagamentos, né, folha de pagamento, e uma atuação, e de repente canais dentro da empresa para que ouçam os empregados, para que possam saber o que precisa melhorar, que pode ser ajustado. Eu acho que a atuação preventiva hoje em dia, ela já sempre foi importante, hoje em dia é muito mais. As regras de compliance hoje em dia, elas estão bastante em evidência, né, também. E seja na etapa preventiva, seja depois já na contenciosa, que a gente chama, quando o processo já está ajuizado, a contratação de um advogado trabalhista, né, para que possa dar suporte tanto nas questões preventivas, atuando em consultas, definindo regras, e a partir do momento em que a empresa é acionada, eu acho que, como eu disse, tem que ser contratado um advogado trabalhista, para que o empregador seja orientado de como proceder. Sim. E esse advogado vai ficar responsável pela elaboração da defesa que vai ser apresentada no processo. E aí o que é importante? Que a empresa tenha toda a documentação do contrato de trabalho em dia, assinado pelo empregado, com os atestados de saúde ocupacional, os periódicos, todos em dia, a guarda, né, a manutenção dos documentos é muito importante. Então, por exemplo, se o empregado entrou na justiça pedindo horas extras, é importantíssimo que a empresa tenha os cartões de ponto válidos, que registrem fidedignamente a jornada de trabalho, que tenha acordo de compensação e prorrogação de jornada assinados pelo empregado, que em caso de eventuais horas extras, haja o pagamento ou a compensação dessas horas. Então, eu acho que de uma maneira geral, a gestão, né, contratual e documental das relações de emprego é muito importante para esse momento. Ô Carol, e aproveitando, assim, como que é possível para um empresário, para uma empresa, ele lidar com uma má-fé de um funcionário
no caso, por exemplo, vamos na questão das horas extras, né? Então, ele é um funcionário que, de repente, ele faz mais horas extras ou bate seu ponto antes da hora ou fica num horário que não é pedido e bate mais tarde. Como que é possível a empresa se garantir que aquilo não era solicitado, era uma má-fé? É possível, na verdade, se garantir? Eu acho que ainda que não se garantir, né, mas pelo menos para evitar problemas maiores. Eu acho que aí é uma atribuição da gestão direta desse empregado, de acompanhar o dia a dia, de saber se de fato a demanda dele exige que fique mais tempo no trabalho ou não, e percebendo que é uma má-fé, visando algum enriquecimento ali em detrimento do empregador, seja em bater o ponto e continuar trabalhando, que a gente sempre orienta que isso não pode, em hipótese alguma, acontecer. O cartão de ponto tem que refletir de fato aquilo que o empregado faz no trabalho, mas aí vai caber à gestão a aplicação de medidas disciplinares para esse empregado. Então, uma advertência quando perceber que tem alguma coisa errada. Sim. Aconteceu de novo, de repente uma advertência verbal inicialmente, depois uma advertência escrita, e partir para a gradação dessas penalidades. Então, ele está insistindo uma suspensão do contrato, porque a intenção aí é que o empregado adeque a sua conduta aos procedimentos internos da empresa. Uhum. Né? Eu acho que com isso a empresa demonstra que está de olho, que sabe o que está acontecendo, que controla bem o seu quadro, né, de atividade de funcionário, e, em última hipótese, se ele não se adequar, uma dispensa, e até uma dispensa por justa causa. Sim. A empresa se resguardando, né, nesse caso. Eu acho que o que não pode é fazer vista grossa, é deixar acontecer. Eu acho que tem... No caso mesmo, se for um empregado terceirizado? Não, aí no terceirizado, o tomador, que é o caso onde ele está prestando serviço, ele não tem gerência, ele não pode ter ingerência no contrato de trabalho direto desse empregado. O que ele tem que fazer é entrar em contato com o gestor da terceirizada para que ele tome alguma providência e, em última análise, para que seja substituído esse empregado. Legal, sim. Excelente. Em que situação você recomendaria a negociação de um acordo, em vez de você continuar ali no litígio, sustentando o processo, né? Sei que não é uma análise fácil, né? Mas avaliar o risco aí, o acordo em detrimento de você continuar ali com o processo até o final. É uma questão importante mesmo. Eu acho que a todo momento, tanto antes de uma ação ou no curso dela, eu acho que o empregador tem que ter, ou não o empregador, as partes de uma maneira geral, né, seja fora do contrato do direito do trabalho. O acordo sempre é a melhor forma de pôr fim a um litígio. Ele é menos desgastante, né? O tempo que pode perdurar um processo, ninguém tem como afirmar. Mas eu acho que é bem isso, é bem o caso concreto, é da análise do caso concreto. Quando a gente tem por hábito, por procedimento, sempre fazer uma análise de risco criteriosa quando está elaborando uma defesa. E isso implica em olhar aquilo que o empregado está pedindo com a documentação que a empresa tem, com os fatos que aconteceram, que a gente faz uma apuração dos fatos. Se, por exemplo, o empregado está pedindo hora extra, né, que é o mais comum, a gente fala da hora extra porque é o mais comum, e a empresa não fazia nenhum tipo de controle de jornada, não tem nenhum, ou se ela tem um controle de ponto britânico, que não tem uma variação de minuto todos os dias, o risco é alto. O risco é alto. Então, assim, é melhor, olha, a gente aponta, aqui você tem um risco, o seu cartão de ponto quase que certeza não vai ser considerado pelo juiz. Pode ter prova testemunhal? Pode, mas a prova testemunhal sempre é um risco, porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Uhum. Então, aí a nossa sugestão é pelo acordo, a gente faz um cálculo aproximado, nem sempre a gente tem tempo hábil para mandar para um contador, para ele fazer uma liquidação do processo, mas independente disso, a gente faz um cálculo ali na mão mesmo, a gente já tem a prática disso, e faz uma sugestão de valores, né? E o cliente tem, lógico, a liberdade de concordar, aceitar ou não, e majorar o valor ou não, fica a critério dele. Uhum. Na mesa de audiência também eu acho que é muito relevante quando o juiz participa dessa negociação. Sim. E, infelizmente, por mais que a Justiça do Trabalho
tenha a audiência de conciliação, o acordo como mote mais importante, principal. a gente ainda se depara com juízes que não participam desse processo conciliatório. E faz muita diferença. Porque convence, né, as partes daquilo que, você está pedindo muito aqui, você tá extrapolando ali, vamos chegar no meio termo, e aí as partes têm mais segurança em aceitar o valor. A gente percebe isso. Quando a gente tem uma sugestão do juízo, as partes têm mais segurança. Então, eu acho que é bem isso, é da análise do caso concreto, se tem alguma vulnerabilidade, o melhor é fazer um acordo. Sim. Muito bom. Carol, vamos agora falar desses 25 anos. 25 anos para você, o que significa estar aqui nesses 25 anos, fazer parte desse momento comemorativo? Ai, olha, é muito gratificante e ao mesmo tempo impensável, assim, engraçado isso, né? Eu passei por alguns lugares antes do Isik Chebab e nunca me identifiquei em nenhum deles como eu me identifiquei aqui, como eu me sinto em casa. Eu sempre fui muito respeitada desde o começo. As minhas opiniões, as minhas contribuições sempre foram consideradas. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Fábio e pela doutora Marilda. Eu tenho mais contato com o Dr. Fábio no dia a dia. A gente divide os clientes. E eu falo que eu sou fã porque ele é muito bom, ele tem um conhecimento técnico e aí com o passar do tempo também, né, com o amadurecimento, que são 10 anos, né, nós éramos mais jovenzinhos lá atrás, o amadurecimento, como que eu vou dizer? Eu acho que as coisas, a gente foi afinando essa relação, assim, eu falo de mim, da coordenação, da Ana Paula, da Rafaela, e de todo, que eu sei que é um sentimento de todo mundo que trabalha aqui, essa admiração pelos sócios. E eu adoro o Isik Chebab, eu me sinto em casa, eu tenho... a gente tem aquela coisa do espírito de dono, né, que eu sei que hoje em dia não está muito na moda, que as gerações mais novas não têm mais essa ideia do trabalho ser tão importante, assim, do trabalho ser só um meio, né? A gente ainda é de uma geração diferente. Mas eu tô muito feliz por estar aqui nesse momento, por ter acompanhado essa evolução, por ter participado dessa evolução. E espero que seja ainda por mais 25. Mais 25, com certeza. Não, é pertencer também, isso, né? Fazer parte, porque eu acho que isso que é o interessante, né? Não é só, você sabe, tem alguém que começou, mas ninguém cresce sem os outros, sem a equipe, né? Então, e eu sempre acabei de falar isso para Paulinha e falo todas as vezes que as pessoas sentam aqui para conversar com a gente. É exatamente isso, cada um fala de um jeito, de uma forma, mas assim, a essência é sempre a mesma e a gente também aprendendo e percebendo isso, né? É muito bom. Então vamos começar nosso bate-bola? Vamos! Vai, Adri, você. Música, nossa, eu amo música. Eu não vivo sem música, mas eu gosto de quase tudo, assim. Eu só não curto muito os funks. Um sertanejo também não é muito minha praia. Um livro. Olha, eu vou citar o último que eu li. Eu terminei agora recentemente e fez sentido pra mim. Me tocou por trazer questões pessoais, assim. Chama Todas as Suas Imperfeições. Legal. Gostei bastante. Não vou me lembrar o nome agora da autora, escritora. Um filme. Nossa, são tantos, mas eu curto bastante os filmes de super-heróis. Dos Vingadores, dos X-Men. Um hobby, Carol. Eu gosto de estar em família, gosto de ouvir música. Acho que gosto de uma comidinha, de um restaurante. Então vamos lá, família. Família é a minha base, nossa, meu porto seguro. Eu falo que quando eu tenho que encher a caixinha, o potinho de amor, é perto deles que eu vou. Sim. Futuro. Futuro a Deus pertence. Não sou uma pessoa que faz muito planos, não. Eu tenho uma certa dificuldade de projetar. Muito futuro. De fazer planos a longo prazo. Eu confio na providência divina. Felicidade. Momentos. Lugar. Praia, adoro praia. Sonho. Morar na praia. Se Deus quiser, um dia eu morar na praia. Esperança.
Olha, eu acho que hoje em dia, de tanta coisa ruim que a gente vem vendo, das notícias, né? Que infelizmente cada vez a gente se espanta com aquilo que o ser humano é capaz, daquilo que ele é capaz. Eu acho que eu tenho esperança de que as pessoas tenham mais compaixão, mais empatia, mais amor, assim. Mais amor ao próximo mais, mesmo, né? Eu acho que a gente tá precisando desse resgate. Sim. Tempo. O tempo é um privilégio, né? E eu pensando nisso também, outro dia pensei que é um paradoxo, eu acho. Porque ao mesmo tempo em que o tempo traz amadurecimento, traz sabedoria, ele vai nos deixando mais próximos do fim. Vida. Vida, um presente. Vida, amor, Deus. Sim. Acho que é isso. Carol, foi ótimo. Super obrigada, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. A gente aprendendo sempre, né? Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês gostoso. são nota 10. Obrigada. Todos muito aqui, bom. Graças a Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa que a equipe, vocês e a gente, uma hora tem uma que dá uma ideia que não, não, isso não é muito legal, tal, mas a gente compra e vai, faz e acaba dando super certo, né? Muito bom, muito legal. É bom conhecer um pouco mais das pessoas também, né? A gente sempre conhece um pouco mais. E é gostoso saber, até do dia a dia mais, sabe? Porque muitas vezes a gente é da área civil, da área trabalhista, mas tem algumas peculiaridades ali que são super importantes da gente saber, né? Demandas enormes, né? Sim, assim, toda com a certeza. dinâmica para estar coordenando tudo isso enorme. Não é fácil, né? Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Carol, foi ótimo. Até o próximo. Beijo, obrigada, viu?